não ia ter a BIM paralela se não tivesse governo de Jair Bolsonaro. Eles entram né, na presidência da República, eu estou falando eles, porque independente do Bolsonaro ter sido eleito presidente, e os filhos sequer terem qualquer coisa a ver com a presidência em si, a família tomou posse junto, né? Então, o que você vê? Essa estrutura da BIM paralela, ela é criada para espionar adversários, criar informações falsas, narrativas, difamações contra os adversários, no primeiro momento, ou seja, qualquer pessoa que não tivesse junto com eles, mas também podia, e aí Supremo, enfim, jornalistas, mas também fustigava aliados que estivessem, vamos dizer assim, criando asas. Vou citar aqui o nome de um dos indiciados, que é o José Mateus Salles Gomes, até está errado o sobrenome dele em um lugar do relatório, é José Mateus Salles Gomes, o apelido dele é Zoeiro. O José Mateus, o Zoeiro, foi localizado pelo Carlos Bolsonaro ainda em 2013 para 2014, para vir trabalhar com o Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele foi trazido do Ceará para cá, porque ele tinha uma página no Facebook que era muito grande e fazia essa coisa desses memes agressivos e violentos. E aí ele traz o Zoeiro para ser funcionário de gabinete, e é com ele que eles gestam ali vários dos ataques. Depois, mais tarde, vão ser cooptados outros assessores para o mesmo tipo de serviço, e aí se monta esse grupinho que depois ficou sendo chamado de Gabinete do Ódio. Todos eles vão com o Bolsonaro para a presidência da República, viram assessores especiais do Bolsonaro. E aí eles vão atuar em coordenação com essa gente que é colocada lá na ABIN, esses policiais federais levados pelo Ramagem, junto com o Ramagem, para a ABIN. E aí cria-se narrativas dentro da ABIN, passam para esses assessores e aí vai andando, né? Isso tudo vai andando rede adentro para atacar qualquer um. Esse é um dos braços, né? Ou seja, criar suas próprias histórias para poder atacar as pessoas. O outro braço da estrutura da família dentro tem a ver com tentar proteger a família das investigações. Um dado importante que foi identificado dentro das investigações é como o Carlos, de novo usando a estrutura do gabinete dele, chama uma assessora dele chamada Luciana, que também foi indiciada, e ela entra em contato com o Ramagem no momento em que ele já não está mais na direção da BIM, mas pelo jeito tinha acesso, para saber informações sobre uma investigação que envolveria o Bolsonaro e os filhos. E aí a mensagem que ela manda para o Ramagem é investigar se podia ter informações sobre o PR e 3 filhos. PR é uma sigla para fazer uma referência a presidente. Todo mundo sabe disso. Já vimos várias vezes mensagens se referindo ao Bolsonaro desse jeito, PR, ou seja, presidente. Mas aí ela foi lá prestar depoimento e contou a história de que era para saber de um pastor, né? Foi essa a história que ela contou. Só que o número que ela aponta é um número que não dá com investigação nenhuma, então as informações dessa mensagem não batem. Mas o que interessa é o seguinte, é uma assessora do Carlos tentando acessar alguma coisa relativa a uma investigação. E naquela época ali, quando ela manda essa mensagem, ela procura o Ramagem algumas vezes, depois da eleição de 22, já tinha investigação sobre a situação do uso da PRF para tentar barrar os eleitores de chegar nas votações, nas centrais de votação, né? Então, já estava rolando essa investigação e vários dados levam a crer que o que ela queria saber era em relação a essa investigação. Me chamou a atenção, assim, não acho que o Carlos estava mais preparado para a ideia de ser investigado, então não se encontraram muitos dados, os computadores dele, na busca e apreensão da casa dele, até esse momento a gente não tem maiores detalhes sobre o envolvimento. Aparentemente ele estava mais protegido para a ideia
de uma busca e apreensão, até porque o próprio Bolsonaro veio falando que acorda com essa tensão de sempre ser acordado pela Polícia Federal. Mas esse é um pedaço. E aí, também, como já está amplamente comprovado, a ABIN foi usada para tentar criar uma situação para anular a investigação sobre lavagem de dinheiro, peculato, no gabinete do Flávio na época da Alerj, quando o Flávio estava respondendo essa investigação aqui no Rio de Janeiro. Então tem aquela reunião com as duas advogadas, o Ramagem é chamado o Heleno também. E além desse episódio, tem o episódio do Jair Renan. O Jair Renan foi investigado por tráfico de influência e, em determinado momento, a ABIN é acionada para investigar o sócio dele, onde é que estava um carro que ele tinha ganhado nesse processo de influência lá de umas empresas. Então, tanto queria usar para criar narrativas, espionar pessoas, e aí também fazendo uso daquele software, o First Mile, que você coloca um telefone e ele te mostra já a localização de onde está a pessoa, como também existia o uso dos agentes da agência para monitoramento na rua, para fazer operação controlada de vigilância. Então, não é só o uso do First Mile, é o uso da agência, dos recursos humanos da agência, em favor de uma inteligência que era para Jair Bolsonaro, pessoa física, não para Jair Bolsonaro, que estava presidente da República.